é o verdadeiro dono da sua saúde. Se você pensou médico ou plano de saúde, você está sob risco. Porque uma verdade dura que ninguém te contou é que se você não é dono da sua saúde, você é um funcionário terceirizado do sistema. E você está pagando para trabalhar. É um sistema que não visa o cuidado ou a cura. E eu só descobri isso quando eu já estava dentro dele. Eu comecei a ligar os pontos. A Bayer é dona da Monsanto. A Monsanto faz o glifosato, considerado potencialmente cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde. A mesma empresa que faz a doença é a que está te vendendo o remédio. Daí, eu comecei a desconfiar. E aí ficou claro que eles não estão buscando melhorar a saúde de ninguém. Eles só estão visando o lucro deles mesmos. E considerando que se a gente deixa a nossa saúde na mão dos outros, a chance da gente ficar mais doente aumenta enormemente. Então, eu entendi, eu só consegui entender isso, gente, quando eu mesma virei paciente. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Carolina Nossetti, um prazerzaço estar aqui com vocês. Orgulho demais do Ceará, gente. Mais de 20 associações por aqui. Mas foi preciso, literalmente, um furacão para eu entender o que estava acontecendo. Estava morando nos Estados Unidos, fiquei lá quase 10 anos. Em algum momento eu estava estudando 14, 15 horas para passar no meu Revalida, até que o furacão Sandy chegou em Manhattan. Foram 4 dias fechados num quarto, comendo, requentando a mesma comida, até que eu não conseguia mais dormir. Eu fui no médico. E aí me prescreveram Zolpidem, drogas pesadas. E eu tomei. E foi tão bom, mas tão bom, que eu falei, amanhã eu estou viciada. E eu resolvi que eu não podia ficar viciada. Eu estava sozinha numa cidade, no frio. E eu comecei a buscar a solução. E aí que eu entendi que a gente precisa hackear o nosso próprio corpo para achar a nossa própria solução. Não adianta a gente terceirizar a nossa saúde. A gente precisa ser o protagonista do nosso próprio cuidado. E eu convido vocês para fazerem uma reflexão sobre isso. Como se cuidar melhor? E tem uma solução. A solução não está dentro de um vidrinho. A solução não está nos consultórios. A solução está dentro de vocês. Vamos lá. Por que estamos morrendo de remédio? Olha que doido. Quanto de remédio novo é feito? E a realidade é que a gente não está melhorando a nossa saúde. Tem esse paradoxo. O Brasil é o país que mais consome Rivotril no mundo. Somos o país quinto em depressão. 37% dos brasileiros têm dor crônica. Tem muita falha no tratamento, gente. 50% das pessoas que tomam Rivotril ficam dependentes químicas e 50% tem chance de não dar certo. Vai ficar dependente e ainda não consegue resolver o seu desafio. Insônia, mais 74% de falha. E hoje, o dado mais preocupante é que a terceira maior causa de morte não é câncer, não é Covid, é erro médico. Erro médico. Os médicos estão matando os pacientes. Esse é um dado americano, porque no Brasil, nem
esse nome temos mais no dicionário jurídico. Mudou para danos materiais e morais decorrentes de serviço de saúde. Pode passar. Gente, se vocês derem uma olhada nesse café da manhã, vocês diriam que é saudável? Um suco de laranja? Né? Um pãozinho integral? Também fui enganada, gente. Eu tomava um sucão de laranja achando que eu estava arrasando. Isso é uma bomba de glicose. Como que não falaram isso para mim na faculdade de medicina? Eu não estou sabendo. Eu não sabia do potencial inflamatório do glúten, dos derivados do leite, o açúcar é adoçante, embutido, industrializado. Por que ninguém fala isso para a gente? As drogas que eles querem que estejam legalizadas já estão. O açúcar está aí, não precisa nem de receita. E o álcool? Pode passar. E aí, falando de queijo. Muitas vezes no consultório, só de eu falar queijo, já vê a pessoa, já tem uma nuvem preta na cabeça. Uma nuvem cinzentada de dúvidas. Mas, se a hora que eu falei que o queijo era um desafio na nossa saúde, se você também teve essa sensação, é bom a gente avaliar se é um prazer, uma compulsão ou é um vício. Consegue ficar sem queijo? Ah, Carolina, mas eu fiz o exame e eu não tenho alergia ao queijo. Você que tem que se observar se a alergia do queijo está em você ou não. Se a banana faz bem para você ou não. Talvez nem brócolis faça bem para você. Você só vai saber se você se observar. Para uns dias de tomar leite, comer queijo, depois você volta. Você vai ver como é que fica seu foco, uma barriguinha de grávida, desatenção. E a gente tem um composto que é produzido no nosso corpo quando a gente consome o queijo, que é uma proteína que é também chamada de ópio do queijo, porque ele é muito próximo da molécula da morfina. Então, aí está a gente refletir se é um prazer mesmo ou é uma compulsão. E isso pode influenciar o nosso humor e alterar a nossa microbiota. Pode passar. E o que mais você não sabe sobre a sua saúde? A gente precisa olhar a nossa saúde como um todo. A gente vai no médico da cabeça, porque a dor a gente está sentindo na cabeça, às vezes é dor no pé. Aí, gente, fica uma enxugação de gelo até que alguém consegue encontrar o que está acontecendo. As pessoas estão sofrendo por ignorância. Elas não estão sabendo, nem o médico está sabendo, a gente não aprende sobre essas questões na faculdade. E o remédio, só o remédio, não é uma solução, é uma muleta que nem sempre fica firme. Pode passar. A medicina que a gente esqueceu. Existe uma medicina ancestral que a gente está esquecendo. Existe uma conexão corpo e mente. O microbioma do nosso intestino, ele funciona como o nosso segundo cérebro. E existe a real necessidade de fazer um cuidado integrativo, de olhar o paciente como um todo, de vocês se olharem como um todo. Porque na medicina a gente aprende a fracionar o paciente. O médico da cabeça não vai estudar a barriga. A gente precisa se olhar como um todo. E a gente faz isso com apoio de tecnologia, com apoio de um caderninho, de um Excel, de um bloco de notas. A gente precisa se conhecer melhor. A gente precisa desenvolver essa consciência corporal até para entender o que está fazendo mal para a gente. Pode passar. Como que é a medicina hoje? Você vai no médico, você tem um sintoma, você vai no médico. Aí você tem uma consulta, às vezes meia hora, quando você tem muita sorte. 2 vezes por ano, talvez, quando a frequência é maior. Um comprimido, 3 vezes por dia. Gente, faz sentido isso aí. Olha, cada um, como somos diferentes um do outro. Faz sentido nenhum um comprimido 3 vezes por dia para todo mundo. Aí você toma um comprimido 3 vezes por dia. Aí você tem colateral. Talvez uma dependência química. Aí você vai no médico de novo. Aí você toma um outro remédio. Um comprimido 3 vezes por dia.
E assim, vira um ciclo que não se acaba nunca, de enxugação de gelo eterna. E como deveria ser? Debatível aqui entre o primeiro e o segundo, mas um nutricionista funcional e um psicólogo, eu vejo que são os profissionais mais importantes do cuidado desse paciente. O médico vem terceiro. Precisamos fazer mudança de estilo de vida, buscar a causa, o que está deixando a gente doente. E tentar uma conduta não medicamentosa, antes da gente pensar em qualquer remédio. Pode passar. Beleza. E o intestino, gente? Nosso segundo cérebro. Olha que interessante. Pacientes com Parkinson têm alteração do microbioma 10 anos antes dos sintomas. 10. Existe algo que se chama transplante de fezes. Isso acontece hoje no Einstein. Até pouco tempo atrás não tinha nenhum lugar no Brasil. Transplante de fezes de pessoas saudáveis para diabéticos normalizou a glicemia em testes. Tratamento de obesidade, hoje nos Estados Unidos, é feito também com transplante de microbioma. E os pacientes com depressão têm menos diversidade bacteriana. Pode passar. E aí a gente tem que ver qual que é a melhor forma da gente fazer esse cuidado. O futuro da medicina é personalizado. Os pacientes que melhoram são os pacientes que aprendem a se cuidar e ter autonomia no seu cuidado. Porque um mandar e o outro obedecer, no caso aqui o médico manda e o paciente obedece, sem questionar, não funciona. E vai questionar esse médico falando que você achou alguma coisa no Google. Ainda toma um esculacho. A gente precisa ter o tripé da saúde instalado. Tripé da saúde quer dizer tripé. Se uma perninha não está funcionando, a chance de sua saúde estar boa é muito pequena. Pensamento, alimento, movimento. PAM. Pensamento, saúde mental. Alimento, alimentação não inflamatória. E movimento. Para a gente conseguir produzir as moléculas que fazem bem para a gente. Aquele raio do corredor, o barato do corredor, muito daquela sensação vem da produção de anandamida. Também das endorfinas um pouco menos, mas da nossa própria anandamida, que é o mimético do THC no nosso corpo. Pode passar. O grande segredo da medicina é que tem uma doença que é responsável por milhares de mortes. É uma doença que não tem exame. É uma doença que ninguém está procurando a cura. E é uma doença que mata milhões de pessoas. O nome dessa doença é ignorância. E a gente está sofrendo um bocado com ela. E a gente lembrar um pouco, né, do tanto que as nossas avós falavam, quanto os filósofos falavam, né, que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a deixar para trás o que está deixando ela doente. Parece muito óbvio. Mas a gente não está sabendo. A gente não está sabendo. Então, a solução aqui é você se tornar o protagonista da sua própria saúde. Não terceiriza a sua saúde. Você não sabe se esse médico estudou. Isso é um monte de escola de medicina, gente abrindo por aí. Não tem exame de proficiência, não. Procura uma segunda opinião. Estude o seu caso. E pergunte. E teste. E questione. E vá no outro médico. Mas você que tem que liderar isso. Pode passar. E como que a gente se cuida? Não precisa ser médico para se cuidar. Te falar, considerando que o médico é a terceira maior causa de morte, melhor você se cuidar, né? Numericamente, as chances não estão muito boas. Então, se capacite em você mesmo. Faça perguntas, faça pequenas mudanças. Vai fazendo uma hoje, vai falar, Carolina, vou fazer tudo de uma vez. Vai te estressar. Seja empático com você mesmo. Vão aos poucos. Escolhe uma coisa.
alguma coisa que já está germinando ali, que você pode colocar só uma aguinha para florescer. Tratamento personalizado. Esse negócio de 1 comprimido por dia, ou aqui, no nosso caso, 5 gotas, 2 vezes por dia, lógico que não vai dar certo. Inclusive, considerando o nosso tema, tem chance de 50% de não dar certo. Das pessoas dizerem que eles não atingiram o seu sucesso terapêutico. Protagonismo e tecnologia. Gente, tem um monte de aplicativo hoje de autocuidado. Usa a tecnologia ao seu favor. Pode passar. Queria fazer uma reflexão aqui. Porque em algum momento fizeram a gente acreditar que saúde era um diagnóstico e um remédio. Claro que isso não está certo, gente. Mas fizeram a gente acreditar nisso. Saúde é feita das coisas que a gente decide todo dia. Saúde não usa jaleco. Ela veste as escolhas de todos os dias. O que a gente come, o que a gente pensa, como a gente se movimenta. A medicina é um mapa, mas quem tem que caminhar somos nós. A gente tem que olhar os sinais que o nosso corpo está dando. O nosso corpo não fala inglês, não fala português. Fala um cansacinho no final do dia, uma fominha que ninguém explica, uma ansiedade. Se observe. Entenda por que isso está acontecendo. O Brasil é o país que consome mais Rivotril no mundo. Somos o 5º em depressão. Esses números são um sintoma de uma doença muito maior, que eu falei para vocês, é a ignorância. O bom é que essa doença tem solução. Essa doença, que é a ignorância, ela consegue ser vencida com cada um sendo o protagonista da sua saúde. Porque a pior cepa dessa doença, da maior virulência, da que mais contamina, é quando você não sabe que você não sabe. Você não sabe o porquê que você está cansado no final do dia, você não sabe o porquê que você está com ansiedade, você não sabe de onde está vindo essa dor. Então, peço que vocês reflitam com você mesmo. O que me faz mal? E o que me faz bem? Porque o tratamento da doença deveria começar antes da doença acontecer. Ele deveria começar nas nossas escolhas do dia a dia. E depois que eu vi essa solução, eu não consigo mais desver. E eu espero que a partir de hoje vocês também estejam vendo essa solução. Porque o futuro da medicina não está no laboratório. O futuro da medicina está dentro de você. Obrigada. É difícil arrepiar em aula, hein? Mas, ó, gente... olha, não tenho nem palavras para agradecer. Queria parabenizar esse acolhimento todo. Todo o trabalho que essas associações e os entes políticos também. É muito risco tudo isso, para todos nós. Mas é o que me fez estar aqui hoje. E hoje, mais cedo, alguém falou, Carolina, o que você está fazendo aqui? Você vai ficar aqui até quando? Eu falei assim, eu acredito na democratização da cannabis no SUS. Eu já vi isso acontecendo dezenas de vezes. E por que é que não está acontecendo aqui ainda? Então, queria trazer a consciência para vocês que a gente está numa campanha. Uma campanha para a democratização do acesso à cannabis no Ceará. O Ceará, com mais de 20 associações, hoje cuida de pacientes do Brasil inteiro. Chegou a hora do Ceará cuidar das associações e dos pacientes. Queria agradecer, Larissa, sou da sua dedicação e a coragem que você está tendo, que a gente sabe que não é fácil estar no seu lugar. E todo mundo que está aqui nos apoiando. Então, agradeço. Por favor, espalhem essa palavra.
não só sobre a cannabis, sobre o cuidado. É a primeira vez que eu faço dou uma aula no evento de cannabis e eu não falo de cannabis. Porque é isso, sem isso aqui não adianta cannabis, gente. Uma média de 50% das pessoas que usam cannabis não tem a resposta terapêutica. Imagina o dinheiro que está sendo perdido por causa disso. Vamos enxugar mais gelo não, gente. Obrigada por tudo.